Agora, o quarto vídeo do meu professor de economia. O tema de hoje vai ser o princípio da demanda efetiva. Acredito que alguns leigos possam conhecer uma versão espantalho do que seria o princípio da demanda efetiva, que podem imaginar que é um troço que tem a ver com o fato de quando tiver muita gente desempregada e o governo tem que imprimir dinheiro para fazer umas obras e empregar as pessoas. Bom, isso, como eu disse, é a versão espantalho. Agora eu vou explicar o que é realmente o princípio da demanda efetiva. Começando a explicar a questão do ovo e da galinha da economia, que é que o gasto é igual ao produto, que é igual à renda. A questão do ovo e da galinha é o gasto que determina a renda ou é a renda que determina o gasto? Bom, aqui fiz um esqueminha para explicar, para resumir bastante como funciona a economia, que as empresas produzem bens e serviços que aí as famílias compram os bens e serviços que as empresas produzem, aí com o dinheiro que as empresas recebem vendendo os bens e serviços, as empresas pagam salários e lucros para as famílias. Eu digo isso porque as famílias são que têm as ações das empresas, por isso recebem os lucros, e membros das famílias são trabalhadores, aí por isso recebem salários. Aí tem esse fluxo da renda. E da mesma forma é possível dizer que as famílias, com o dinheiro que recebem do salário dos lucros, gastam comprando bens e serviços. E aí, como as empresas pagam salários e lucros, que isso é a renda, a partir do resultado dos bens e serviços que vende, é possível dizer que existe uma identidade contábil entre gasto, produto e renda. E aí por isso que tem a questão se é o gasto que determina a renda ou é a renda que determina o gasto. E o princípio da demanda efetiva, que podemos, que aqui está escrito só para simplificar como PDE, é, na verdade simplesmente afirmar o que parece óbvio, que é o gasto que gera a renda, e não a renda que gera o gasto, como diz a lei de Sé. Então você vê que o princípio da demanda efetiva, na verdade, é até algo bem mais simples do que aquela versão espantalho que eu falei no início da apresentação. E agora vamos ver por que é o gasto que gera a renda e não a renda que gera o gasto. A renda não é autônoma, as empresas só têm dinheiro para pagar salários e lucros e conseguem vender os bens e serviços que produzem, ou seja, as empresas só vão ter essa renda se as pessoas decidirem comprar os bens e serviços. Já o gasto é autônomo, as pessoas não têm necessidade de gastar exatamente a sua renda, as pessoas podem gastar menos do que a renda poupando, ou então gastar mais do que a renda se endividando. Algumas pessoas perguntariam, bom, mas aí se as pessoas consumirem menos e poupar mais, não vai ter mais investimento? Mas respondo, não. Se eu ganho 5 mil, gasto 4 mil e poupo 1.000, o empresário que quer investir ampliando a sua fábrica não vai precisar pegar o meu milzinho que está lá no banco para usar isso para investir. O sistema financeiro é capaz de criar de forma autônoma o crédito. O investimento depende das decisões dos empresários de investir e não de quanto tem de poupança. Aqui eu tenho um trecho do texto do Mário Poças, que foi no qual eu
baseei este vídeo, que é um parágrafo que melhor resume. O núcleo do argumento precedente pode ser então expresso da seguinte maneira: o nível agregado de um tipo qualquer de dispêndio, por exemplo, investimento, decorre de um conjunto de decisões independentes, tomadas pelas unidades econômicas, que não guardam relação necessária com o nível de renda. Em consequência, o montante desse dispêndio também resultará em princípio, independentemente do nível prévio de renda. Logo, uma vez que a identidade entre renda e dispêndio agregados deve necessariamente ser mantida em qualquer período de tempo, conclui-se que a nível agregado o dispêndio determina a renda, e não o contrário. É nesse contexto que se coloca a frase de Kalecki, segundo a qual é claro que os capitalistas podem decidir consumir e investir mais num período que no precedente, mas não podem decidir ganhar mais. Portanto, são suas decisões quanto a investimento e consumo que determinam os lucros, e não vice-versa. Agora, falar um pouquinho da origem da ideia do princípio da demanda efetiva. Isso começou a ser trabalhado primeiro por economistas de formação marxista. A Rosa Luxemburgo, ao falar do problema da realização da mais-valia, de que o capitalismo depende de mercados não capitalistas, como por exemplo o gasto militar, para poder ter demanda para os seus próprios mercados, foi assim, uma das primeiras pessoas que levantou esse insight do problema de ser um limite para a produção, a falta de demanda. E a Rosa Luxemburgo, para lembrar dela, que está fazendo 100 anos de sua execução. E aí depois veio Kalecki, até a minha apresentação foi base na versão do Kalecki sobre o princípio da demanda efetiva. Achei que talvez ele tenha sido mais importante para o desenvolvimento do princípio da demanda efetiva. E aí, marxistas posteriores, como Paul Sweezy e o David Harvey, falam muito desse problema de ser um limite de expansão do capitalismo, encontrar mercados para os seus produtos. Bom, aí fora do marxismo, aí um economista de formação neoclássica, que acho que todo mundo conhece, e que é o que fez tornar mais conhecido o princípio da demanda efetiva, é o John Maynard Keynes. Só que eu preferi explicar o jeito do Kalecki, porque eu achei que o jeito do Kalecki tinha menos frescura. Eu achei que o do Keynes, de falar de preferência pela liquidez, por que as pessoas preferem tesourar moeda, é muita complicação aí que não depende disso para explicar por que existe o princípio da demanda efetiva. Por isso que minha explicação foi mais próxima da do Kalecki. Bom, mas como é algo meio complicado e não faz parte do mainstream do pensamento econômico, e eu já discuti isso no vídeo passado, tem algumas interpretações equivocadas do princípio da demanda efetiva que eu pretendo desmentir nesse momento. A primeira é de que o princípio da demanda efetiva considera que é possível criar riqueza ilimitada através do gasto. Segundo, é a de que o princípio da demanda efetiva só tem relevância quando há subconsumo, quando há desemprego. Terceiro, o princípio da demanda efetiva considera que o gasto público gera renda e por isso foi inventado para defender o aumento do gasto público. Quarto, o princípio da demanda efetiva tem relevância apenas no curto prazo. E quinto, o fracasso de algumas políticas fiscais e monetárias expansionistas é a prova de que o princípio da demanda efetiva está errado. Então vamos desmentir um por um. O primeiro, mesmo existindo o princípio da demanda efetiva, não é possível falar que dá para produzir mais que a capacidade. Claro que a produção tem um limite na quantidade de capital, de trabalho, de tecnologia e um gasto ilimitado não vai permitir que exista uma produção ilimitada.
Mas o que acontece na prática é que a produção está sempre abaixo da capacidade, e não é só em período de crise, mesmo em expansão, porque oligopólios faz parte da estratégia deles ter uma capacidade maior, expandir a capacidade antes da produção. É, até, por exemplo, em 2010, quando a economia brasileira estava super aquecida, a capacidade, a ocupação da capacidade produtiva não estava em 100%, estava 85%. E eu nem, e olha, que eu nem tô não tô propondo ocupar 100%, não, só estou dizendo que a produção está sempre abaixo da capacidade, então sempre é a demanda que determina a produção. E mesmo quando está perto da ocupação plena da capacidade, que aí aumento do gasto já implica um pouco de aumento de preço, porque tem mais custo de manutenção de equipamento, pagamento de hora extra, se ainda não está plenamente ocupada a capacidade, ainda dá para dizer que o gasto está determinando a renda. A segunda, a segunda interpretação equivocada, eu já expliquei na hora de explicar a primeira, de que não. O princípio da demanda efetiva não é válido só quando está em uma situação de subconsumo, de desemprego, porque sempre, até, como eu disse, até em períodos de expansão, de pleno emprego, o produto está abaixo do nível da capacidade produtiva, ainda existe capacidade ociosa, e que mais demanda vai sempre gerar mais produção, ou seja, continua valendo a ideia de que é o gasto que determina a renda. Terceiro, que o princípio da demanda efetiva fala que é o gasto público que gera renda. E não é o gasto público, não é não necessariamente gasto do governo que gera rendas. O princípio da demanda efetiva diz apenas que gasto gera renda, mas pode ser tanto gasto público quanto pode ser privado, também pode ser consumo, pode ser investimento, pode ser saldo comercial. Na verdade, as pessoas associam o princípio da demanda efetiva com gasto público, porque isso foi defendido pelo Keynes e pelo Kalec, que eles eram não apenas cientistas, mas eles eram homens públicos, eles viveram no tempo da Grande Depressão, quando tanto o consumo quanto o investimento estava baixo, e por isso restou aumentar o gasto público. Aí eles usaram para defender, para tirar da Grande Depressão, mas não quer dizer que é só gasto público que gera renda. O quarto é o de que o princípio da demanda efetiva tem relevância apenas no curto prazo, não, pode ter uma ligação até com o longo prazo, porque é possível que mais demanda faça ocupar mais a capacidade produtiva. Aí, por causa da maior ocupação da capacidade produtiva, isso incentiva os empresários a investir, e aí criar um aumento da capacidade. E aí, cinco, é que o fracasso de algumas políticas fiscais e monetárias expansionistas, como por exemplo nos países ricos dos anos 70 até início dos anos 80, e no Brasil, no primeiro mandato da Dilma, que teve política fiscal e monetária expansionista, e teve só elevação de preços, mas não teve aumento do crescimento, seria a prova de que o princípio da demanda efetiva está errado. Não. Não, não é isso, porque é, aqui, como vocês podem ver, esse é o gasto que gera rendas comuns. Gasto é consumo, investimento, gasto de governo e saldo comercial. E é perfeitamente possível que políticas orientadas tanto para aumentar o G quanto para aumentar o C tenha resultado em redução do I e do X menos M. Ou seja, o Brasil cresceu pouco no primeiro mandato da Dilma, mesmo com políticas fiscais e monetárias expansionistas. Não é porque faltou oferta para responder à demanda mais criada, é que não foi criada mais demanda, porque o aumento do C e do G foi compensada pela redução do I e do X menos M, ou seja, aumentou demanda de um lado, mas diminuiu demanda do outro, ou seja, continuou sendo problema da demanda, então não provou que o princípio da demanda efetiva não funciona.
E por fim, os dois textos que eu usei como base para fazer esse vídeo, um mais antigo, de 1981, que eu deixei até o link aqui, que é do Mário Poças e do Paulo Baltar, e o outro é só do Mário Poças, que mostra a visão do Kalecki sobre a demanda, o princípio da demanda efetiva.